Considerando o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, eu quero fazer uma reflexão juntamente com vocês sobre justamente isso que esse nome Consciência Negra nos remete, essa expressão Dia da Consciência Negra nos remete. É um dia de reflexão que reflete a consciência de quem nós somos, o que é a humanidade. Não é uma coisa exclusiva de o ser negro, é uma coisa exclusiva de ser humano, porque a questão do racismo é algo que abrange o mundo inteiro ao longo da história, já tem acontecido, e uma manifestação de violência muito forte, que deve ser discutida por todos e faz parte da identidade de todos. Então é um momento para discutirmos, de pensarmos sobre a nossa identidade também como seres humanos e como brasileiros, visto que o Brasil tem uma proporção enorme na sua construção das suas matrizes. A matriz africana tem um papel decisivo em tudo isso, não somente genética, mas também uma questão cultural e etc. Então, pensando nessa questão de identidade e pensando sobre reflexão, nós podemos pensar da seguinte maneira. Porque qual é a razão do racismo? Se pensarmos na história, vamos encontrar os fundamentos do racismo, ou talvez não podemos dizer fundamentos, mas aquilo que contextualiza o racismo foi a violência da escravidão negra, que, para que fosse justificada de alguma forma, criou uma série de mecanismos e de estruturas para que desumanizasse o africano e tirando a sua história, a sua identidade, o ser que ele por direito tem de ser, né? De ser pessoa. E aí toda essa destruição, esse desmanche, esse desmantelamento de sua história fez com que fosse surgindo, então, um ser artificial. O africano e seus descendentes passaram, então, a ter uma identidade artificial criada, foi recriada, desmanchada a sua original, recriada, e de tal maneira impregnada no imaginário das pessoas que uma mentira repetida muitas vezes foi tida como verdade. E isso é um fundamento importante no campo ideológico em relação ao racismo, que é justamente a criação de raças, algo profundamente artificial que faz parte dessa destruição da identidade original e a reconstrução de algo que seria mais fácil de manipular, da dominação, como aconteceu com a África e aconteceu com os africanos e os seus descendentes. Então, a África e seus descendentes têm uma identidade artificial atualmente, criada a partir da violência. Violência que eu digo é o roubo da história, a reescrita da história, a negação da civilização que foi a primeira do mundo. A África foi a primeira civilização do mundo, não somente a primeira, como ela desenvolveu o mundo. As civilizações surgiram, os grandes avanços da tecnologia da África foram apagados, escondidos e reescritos. A visão da pessoa negra no mundo foi, então, remodelada, fazendo com que essa história recontada passasse a ser uma verdade absoluta, de tal maneira que
proporcionou o capitão do mato, por exemplo, que era aquele que ia perseguir as pessoas negras em detrimento de si mesmo, vamos dizer, do que ele era, a pessoa negra, caçando a pessoa negra no mato para levar para o opressor. Esse capitão do mato não ficou só lá no passado, ele é aqui, existe hoje nas relações humanas, porque a pessoa negra, a pessoa africana, muitos assumiram essa identidade artificial de tal maneira que você vai ver que as pessoas negras, como um policial negro, por exemplo, acha que é legítimo matar uma pessoa negra, mesmo sem pedir documento, coisas que acontecem no Brasil, né? Não vamos dizer que a polícia está matando todo mundo, mas estou dizendo assim que até um policial negro comete um assassinato contra uma pessoa da favela simplesmente porque é negra. Então, isso é assumir de tal maneira o discurso do opressor que faz com que pareça ser essa verdade absoluta, concreta e cimentada. Então, essa questão é interessante porque, se nós formos pensar, a visão foi de tal maneira, essa visão eurocêntrica, essa visão nova de si mesmo, do ser, como ser humano e a normalidade humana em relação às pessoas negras, foi tida como uma verdade tão forte que fez com que a criação do racismo, eu repito, das raças, uma criação artificial, fosse tida como científica ou como verdadeira, como absoluta. Separou o ser humano em raças. Isso é uma invenção também recente. Os teóricos do racismo, eles tentaram de várias maneiras dizer que a humanidade é dividida em raças, pelo que eles estavam olhando e achando que era, e que existem raças superiores e raças inferiores. Essa foi a criação. Nunca conseguiram provar cientificamente, mas pondo isso no estudo acadêmico e fazendo com que as pessoas, o imaginário popular, acreditasse nisso, ficou estabelecido que o ser humano é dividido em raças. Em 1988, porém, quando no tempo que o estudo da genética teve uma grande explosão no mundo, o estudo do genoma humano, um norte-americano veio aqui no Brasil e ele percebeu que o racismo do Brasil era diferente do racismo americano. E ele e sua equipe, estudando a genética com uma disposição técnica e maquinário de última geração, fizeram testes genéticos de pessoas do mundo inteiro. E de maneira aleatória, os testes foram conclusivos a respeito da não existência de raças genéticas no ser humano. O ser humano é tão miscigenado, tão misturado, que não é possível separar em raças. E se fosse separar em raças, jamais seriam pelo fenótipo, quer dizer, a tonalidade da cor, da pele, essas coisas não servem para isso. De maneira que ficou claro que não existe raça genética no ser humano, ele não pode fazer isso. Por exemplo, um asiático comparado com outro asiático, que seria os iguais, assim, quem olha para o imaginário popular, geneticamente ele pode ser tão diferente do aquele que parece com ele, quanto a ponto de não dar para separar a raça, porque se ele for comparado com um africano, ele pode ter mais proximidade do africano do que com aquele asiático. Então, nos estudos, eles afirmam que cada ser humano é único na sua constituição e a contribuição genética é bastante difusa e impossível de delinear raças. Então, o conceito de raças que foi tentado há muito tempo pelos racistas, os teóricos do racismo, tentar provar isso, acabou sendo provado através da genética que não existe. Mas o debate do racismo continua
E a visão, que é isso que eu queria hoje pensar um pouco, é que o racismo prevalece, porque ele está ainda no imaginário das pessoas, a ideia de que existem raças, está ainda na estrutura, é um racismo estrutural, uma maneira de dominação e uma maneira de enxergar o mundo como um todo. E acontece que esse racismo estrutural traz muitas armadilhas para quem quer combatê-lo. Tem gente que fala assim, eu não sou racista. E a gente tem ouvido recentemente muitas pessoas dizerem assim que não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Essa é uma ideia muito boa. E eu quero, pensando sobre ser antirracista, partir de um pressuposto muito interessante que não existem raças genéticas. E se não existem, precisamos construir o nosso combate contra o racismo em cima de algo que é mais estrutural, algo mais, um alicerce mais forte. Mas aí nós precisamos, ao fazer isso, levar em consideração que, primeiramente, para que fosse combatido o racismo em muitos lugares aqui no Brasil, primeiro as pessoas precisaram perceber que tinha racismo no Brasil, depois apontar o objeto da violência, que seria o caso a pessoa negra, e aí denominou essa pessoa de pessoa negra, falou sobre raças, e aí então foram criadas políticas e visão de mundo para combater o racismo. Então esse objeto do racismo, que seria chamado de raça, o objeto precisa prevalecer para ser combatido, isso realmente. Agora, o que precisa mudar é o conceito de raças, isso precisa ter uma outra denominação. Já que raças não existem, precisa de um outro nome que, embora não tire a característica que seria o objeto, como eu já falei, do estudo, do debate e da tentativa de fazer algo que seja justo das relações humanas, usar essa arma dada pelo próprio racismo já é uma maneira de cair numa armadilha. O que fazer para combater o racismo não caindo nas armadilhas? Então, precisa, por exemplo, pensar que o que dizem a respeito da história da África não é uma história real, uma história artificial. Precisa resgatar a história, como alguém já tem feito já isso. Resgatar a história. Resgatar também aquilo que é imagético em relação à África, em relação às pessoas negras, e quebrar os preconceitos. Então, eu imagino, de alguma forma, a gente já tem algum avanço, e esses avanços precisam ser não só nas propagandas, nas novelas e filmes, mas quando se faz novela e filme e tal, precisa colocar essa pessoa negra numa posição de semelhante a outro. Ele não precisa ser só da favela, ele não precisa ser só alguém que está lutando de maneira muito desfavorecida em relação à vida. Precisa também de uma imagem forte do vencedor, que ele é de uma pessoa comum, e mostrar aquelas pessoas que foram escondidas ao longo da história, como os inventores, os cientistas, que com muita luta redobrada, porque sempre foram boicotados, sempre impedidos de chegar aí, mesmo assim chegaram. Essa visão positiva, imagética, eu digo, precisa mostrar que não é só o futebol, não é só a música, não é só a arte. O ser humano é o ser todo, é o ser na sua integralidade. Então essa é uma ideia de a gente pensar, de refletir sobre quem nós somos, o que é o ser humano. Principalmente porque se nós pensarmos que jamais seremos melhores se separarmos uns para terem privilégios em detrimento de outros. Jamais nós teremos um país forte do Brasil, um país forte e justo, com uma renda per capita, um IDH excelente, se não considerar todos os seus aspectos de relação de cidadania, construindo a cidadania que seja justa para todos. Então, é a gente pensar na hora da consciência negra, a questão da consciência negra,
e não cair em armadilhas, e não repetir os preconceitos, e não repetir o lugar comum, de construir, de destruir o cidadão, a pessoa negra artificial e fazer com que o que ele é originalmente apareça. Isso não significa necessariamente de voltar para a África, por exemplo, porque não precisamos, o tempo passou, as pessoas mudaram, a cultura mudou, a tecnologia mudou. É preciso que esse ser cidadão, ser pessoa humana, usufrua de todos os direitos que as outras pessoas têm, sem os preconceitos, sem as visões deturpadas. Então essa é mais ou menos o que eu tenho em mente, que eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, o dia de sermos conscientes quem nós somos. Porque se a gente for pensar, o racismo que fala sobre a cor da pele das pessoas, eu ando falando sobre isso, que tem que falar uma pessoa de cor diferente, aquele é o diferente. Nós não somos os diferentes, porque se eu sou diferente, quem é o igual, quem é o padrão? Se a gente disser assim, que eu respeito as diferenças, caímos numa armadilha que seria essa de achar que o outro é diferente, o que leva alguém que se considera padrão tomar um esforço muito grande para aceitar o outro. Mas quando nós pensamos que o ser humano não tem um padrão único e que não há pessoas diferentes, há pessoas sublimes, cada um é da sua formação, mas todos temos o direito e todos somos presumidos da nossa humanidade, nós vamos ter uma visão melhor. Ou seja, precisamos pensar mais nas nossas semelhanças do que as nossas dessemelhanças. Então, em relação à tonalidade da pele, a cor da pele é diferente. Não, a cor da pele não é diferente. A tonalidade da pele, essa é diferente. Porque a cor da pele de um ser humano, você pode dizer que ela vai de um bege até mais escuro, ou pode dizer de um mais escuro até o bege, com nuances de diferença, mas permanecem como subtons de uma mesma cor. De maneira geral, podemos dizer aí, isso são subtons de uma mesma cor. Por exemplo, não tem um ser humano verde e outro ser humano azul. Nós somos de cores diferentes, não, de tonalidades diferentes, de uma mesma composição de pele. Então, assim, não podemos ficar destacando as diferenças, precisamos destacar as nossas semelhanças. E nesse sentido, mas tendo cuidado, de novo, para não cair em outra armadilha. Então, tudo fazendo com moderação, precisamos ter consciência da nossa identidade, de quem nós somos. Valeu? Muito obrigado.